É uma alegria muito grande tê-los conosco nesse culto de celebração ao nosso Deus. Queremos dizer a todos vocês que são bem-vindos em nome de Jesus. E nessas últimas semanas estamos falando a respeito de alguns princípios de Deus para fortalecer a nossa família. E hoje vamos estar compartilhando qual deve ser o alicerce, a fundação para termos uma família forte. Na verdade, todos nós, de um modo ou de outro, gostaríamos, buscamos, queremos que os nossos relacionamentos, a nossa vida seja bem-sucedida, seja próspera. Ninguém quer viver uma vida debaixo do laço, ninguém quer viver uma vida batendo com a cabeça aqui, batendo com a cabeça ali, se frustrando. Pelo contrário, todos nós queremos irmos bem, sermos bem-sucedidos. Mas agora, quando toca em relação à nossa família, o Davi acabou de falar aqui a respeito de Samuel, que colocou um memorial, um referencial, um sinal, algo visível, algo palpável. É uma característica nossa, do ser humano, que nós precisamos visualizar algumas coisas, nós precisamos ter referenciais na vida. Então a gente percebe que todos nós, de uma forma ou de outra, buscamos modelos. E eu perguntaria para você qual é o modelo, qual é o referencial, qual é o paradigma que você tem para a sua vida, para a sua família. Quando você pensa em família, quando você pensa no seu futuro, aonde você busca referenciais? Na televisão? Na mídia? Na grande família? A grande verdade é que Deus, quando estabeleceu, que estabeleceria uma nação que seria chamada de o povo de Deus, Ele deu a esse povo aquilo que nós chamamos de os 10 mandamentos. Aquilo que nós chamamos da lei de Deus. Por quê? Porque Deus queria que esse povo aprendesse, esse povo tivesse referenciais para viver a sua vida. E observem o texto que eu coloquei aí para vocês lerem no informativo, na parte interna, você tem um esboço do que vamos falar. Um texto de Deuteronômio, capítulo 6, o verso 6 e o 7, nos diz assim, Deus dizendo ao povo de Israel: guardem sempre no coração as leis, guardem sempre no coração os mandamentos, os valores, os princípios que eu estou lhes dando hoje. É Deus falando. E ele continua dizendo, e não deixe de ensiná-los aos seus filhos. Gente, nós vivemos em uma época de tecnologia, nós vivemos em uma época que as crianças, eu não sou tão velho assim, sou um guri novo ainda, mas eu aprendi a jogar bolinha de gude, peão, jogar boco, chimpa. Eu aposto que se eu perguntar aqui para a gurizada de hoje o que é jogar chimpa, eu não vou mandar levantar a mão aí, mas a metade não sabe o que é chimpa, o que é você fazer um rapa me fugiu agora o nome, até me fugiu o círculo que a gente fazia para jogar bolinha de gude. Por quê? Porque os tempos mudaram, hoje as crianças brincam de tablet, brincam de smartphone, e quando brincam, porque hoje em dia nem brincam mais, já estão querendo ser adultos. Mas quando Deus estabeleceu os seus mandamentos, alguém vai dizer, não, pastor, isso são coisas para 4.000 anos atrás, isso são coisas passadas, isso são arcaicos, isso são coisas demodé. Até essa palavra demodé está demodé. A grande verdade é que Deus nos deu valores que duram para sempre. Por isso ele diz ao povo duas coisas impressionantes, ele nos diz duas coisas. Primeiro, guardem. Ele está dizendo que nós devemos guardar no nosso coração, isso significa que nós devemos praticá-los, vivê-los, colocá-los em prática na nossa vida. E a segunda coisa que ele diz que nós devemos fazer é ensiná-los aos nossos filhos. Porque são coisas que não vão passar. Deus nos diz na sua palavra que passarão os céus e a terra, porém a sua palavra permanecem para sempre. Então coloque algo no seu coração. Nós precisamos ter bem claro de que os mandamentos de Deus não são modismos, não são coisas passageiras, pelo contrário, são valores e princípios que duram para sempre.
Só que quando a gente começa a ver, a gente logo se depara com uma realidade. Mas isso é muita proibição, isso é muita lei. Nós vivemos hoje uma sociedade que não gosta da palavra não. Nós vivemos uma sociedade onde é feio, você não pode mais estabelecer valores, princípios. Ainda essa semana eu estava lendo uma polêmica que aconteceu em Porto Alegre em relação a um prédio, a um edifício, que construíram algumas grades para impedir que moradores de ruas fossem dormir debaixo da marquise. E eu digo para vocês que quando você ouve as autoridades constituídas falando a respeito dessas coisas, você chega a dizer, meu Deus, ninguém mais tem limites. Tudo é relativo, tudo é passível, tudo, ninguém mais quer se posicionar e dizer, não, isso está errado, isso está certo, deve ser assim, deve ser assado. Não, todo mundo fica em cima do muro, por quê? Porque vivemos um relativismo. Agora, quando Deus estabelece os seus valores, Ele diz um não bem sonoro. Só que quando a gente ouve um não, a nossa tendência é achar que isso é uma punição. Não. Todos os nãos de Deus na sua palavra, todos os nãos de Deus nos seus valores, pelo contrário, não são para nos punir, mas para nos proteger. Não para nos tolher, não para nos sufocar, mas para nos libertar. Essa é a grande verdade. Quando você hoje, talvez, não sei se você conhece, mas quando a gente dizia para uma criança, não coloque a mão na chapa do fogão a lenha, não coloque a mão numa estufa ligada, porque você vai se queimar. Você diz isso para a criança porque você está preocupado com o seu bem-estar ou com o bem-estar dela? Meu filho, não bota a mão aí que você vai levar um choque. Não bota a mão aí que você vai queimar a sua mão. Nós estamos dizendo um não pensando no bem-estar da criança. Sempre que Deus nos diz um não na sua palavra, por trás disso existe um propósito, um objetivo positivo. Existe algo de benéfico sempre. Deus nunca nos diz um não simplesmente por dizer, simplesmente para nos tolher. Por isso eu digo a você que se eu e você decidirmos vivermos a nossa vida ignorando os nãos de Deus, dia desses, um menino ignorou uma placa que dizia não ultrapasse essa proteção, porque você vai correr riscos. Ele e o seu pai, e mais um irmãozinho, segundo me consta, simplesmente ignoraram isso. O menino pulou por outro lado e foi brincar com um tigre. Algumas pessoas até filmaram, gravaram, e o menino de um lado para o outro saracoteando com um tigre. Aquele menino simplesmente ignorou um não, uma proibição, uma cerca visível de que existia um limite que era não para tolher a sua liberdade, não para não deixá-lo fazer o que ele queria, mas para resguardá-lo. Mas o seu pai, como a grande maioria dos pais hoje em dia, acham que é muita bobagem, é muito não, vamos deixar as crianças soltas, vamos deixar fazer o que eles querem. E as crianças corriam de um lado para o outro, provocando um tigre. E segundo dizem, alguns até disseram, o pai disse, não, ele está acostumado. Mas por o pai não saber colocar limites no menino, o tigre botou limites no menino. É duro, é ruim de ouvir isso. Mas o tigre fez o que um tigre faz. Gente, o mundo não é cor-de-rosa. A vida não é cor-de-rosa. E sempre que eu e você ignorarmos os valores, os princípios de Deus, os tigres do mundo vão arrancar pedaços. É isso que Deus está nos dizendo, que os mandamentos, os valores, os princípios de Deus não são sugestões, não são opções, são mandamentos. E Deus diz, faça assim que você vai bem, faça assim que você vai ter sucesso, faça assim que as coisas vão dar bem para você e para a sua casa. Agora, se você não fizer assim, você vai ir mal. Se você não agir assim, vai ser arrancado pedaços de você. Simples assim. Hoje vivemos uma geração que não sabe o que é o certo e o que é errado.
E isso traz insegurança, porque todos nós precisamos de parâmetros, de limites, por isso que Deus nos deu a sua palavra. Você quer ter uma vida forte, bem-sucedida? Você quer ter uma família forte, bem-sucedida? Observe o que Deus estabeleceu para mim e para você. E a fundação hoje, eu quero colocar para vocês a respeito da fundação. O que é a fundação? A fundação é o alicerce. É a primeira coisa que você faz quando você decide construir algo. E observe qual foi o primeiro mandamento que Deus deu ao povo. Êxodo capítulo 20, o verso 3 nos diz assim, palavras de Deus: não terás outros deuses além de mim. Não terás outros deuses além de mim. Gente, Deus não sabia que Ele é o único Deus? Deus não sabe que Ele é o único Deus e que não existe nenhum outro Deus? Então por que Deus diz, não terás outro Deus? Só que esses deuses que Deus está falando é escrito em letras minúsculas, um D minúsculo. Por quê? Porque Ele está dizendo para mim e para você que o princípio que está por trás deste mandamento é eu e você decidirmos colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, na minha família. Deus precisa ser a prioridade número 1. Deus diz, eu exijo que você me coloque como prioridade. Alguém vai dizer, mas que pretensão de Deus? Mas é que Deus que nos deu a vida. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, eu só existo porque Deus um dia disse, eu vou fazer um magrão elegante, bonito e alto lá em Canoas. Vocês estão rindo, mas um dia ele pensou, se bem que eu nasci em Novo Hamburgo. A grande verdade é que todos nós existimos por um projeto de Deus. E ele diz, você quer ir bem? Você quer ser bem-sucedido? Você precisa colocar-me em primeiro lugar na sua vida. Ele merece ser o número 1 na minha vida. Ele merece ser o número 1 na sua vida. Mas, afinal de contas, o que seria um Deus? Colocar outros deuses diante de Deus. A Bíblia nos diz que um Deus com letra minúscula é tudo aquilo que domina a minha vida. É tudo aquilo que controla a minha vida. Tudo que domine a sua vida, tudo que controle a sua vida é um Deus. Pode ser uma carreira profissional, pode ser uma pessoa, pode ser um filho, uma filha, uma mulher, um homem. Podem ser coisas boas, podem ser até coisas de Deus. Mas se isso for o primeiro lugar, na minha e na sua vida, está errado. Quando a gente decide construir algo, a gente vê alguns prédios, o meu sobrinho está aí, o meu sobrinho e a minha sobrinha vieram de Dubai. E eles trouxeram para mim uma réplica daquele prédio, que eu não me lembro mais o nome daquela engronha lá, mas o mais alto do mundo. Aquilo é lindo, é belo. Eu imagino quantos metros para baixo do solo, na areia do deserto, deve estar enterrado o alicerce. Porque para cima são mais de 400 metros de altura. Para baixo deve ter alguns metros. Só que enquanto eles estavam enterrando para baixo alguma coisa, ninguém via nada. Hoje todo mundo só olha, só percebe o que está para cima. É lindo, é belo, é um dos mais altos do mundo, ou o mais alto do mundo. Só que para se construir isso, primeiro foi preciso pensar em uma estrutura. Às vezes a gente olha a vida de algumas pessoas e a gente diz assim, esse aí não soube fazer uma boa estrutura. Hoje existem muitas famílias ruindo, hoje existem muitos casamentos caindo, se destruindo, porque a sua fundação, a construção, o alicerce foi mal. Toda vez que Deus nos dá um princípio, Ele nos dá uma promessa junto com Ele. E Deus está dizendo a mim e a você, através de Provérbios 3,17, diz assim, reconheça o Senhor, significa o quê? Coloque Deus, o Senhor em todos os seus caminhos. Ele diz, coloque o Senhor, busque o Senhor, priorize o Senhor em todas as áreas da sua vida, e o quê?
Ele endireitará as suas veredas, Ele vai endireitar os nossos caminhos, Ele vai fazer com que os nossos caminhos, as nossas saídas, os nossos alvos sejam bem-sucedidos. Então, quando eu e você decidimos colocar Deus como fundação na nossa vida, você realmente vai poder construir algo em cima belo, algo admirável. Agora, se você construir algo belo em cima de qualquer outra estrutura, qualquer outra fundação que não seja os valores do Senhor, mais cedo ou mais tarde vão ruir. É o que Jesus nos diz. Então, a pergunta para mim e para você hoje seria: como colocar Deus em primeiro lugar na minha vida? O que eu faço para colocar Deus em primeiro lugar? Isso de boca é fácil, de palavras é muito fácil, mas nós precisamos aprender a priorizar Deus em no mínimo 5 áreas da nossa vida. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês como nós podemos colocar Deus em primeiro lugar, priorizar Deus em 5 áreas da nossa vida. E eu vou conversar pela área mais difícil, que é as nossas finanças. Vejam o que a Bíblia diz em Provérbios 3, o verso 9 e o verso 10. Honre ao Senhor, vejam bem, honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Primícia quer dizer a primeira renda, o primeiro ganho que você tem. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Aqui está um princípio. E agora aqui vem uma promessa. E ele diz: e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Em uma sociedade agropastoril que vivia do que plantava, do que criava, Deus está dizendo que se você honrar a Deus, você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida financeira, Ele vai fazer com que a sua vida seja próspera. É isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo a mim e a você que o teste número 1, o teste mais importante na minha e na sua vida para mostrar que Deus está em primeiro lugar, que eu coloquei Deus como prioridade número 1 na minha vida, é a questão das finanças, é o dinheiro. Por que que o dinheiro é o teste número 1 para mostrar que Deus está em primeiro lugar na minha vida? Porque nós passamos a maior parte da nossa vida tentando ganhar dinheiro. Porque nós passamos a maior parte da nossa vida correndo atrás de dinheiro. Essa é a grande verdade. Por isso, não é, o que é importante não é o que eu digo, Deus, tu estás em primeiro lugar. Pelo contrário. Mas como eu gasto o meu dinheiro, que mostra se Deus está em primeiro lugar na minha vida. Então a grande verdade é que se você quiser mostrar, se você quiser comprovar que Deus está em primeiro lugar, me deixe ver o extrato da sua conta bancária, me deixe ver como você administra as suas finanças, porque, gente, ainda hoje eu ouvi alguém dizer que tem um cabra que é um marido e ele não dá nada para a filha, não dá nada para a esposa, e tudo que ele ganha ele guarda numa conta. O que ele está mostrando com isso? Que ele não está nem aí com a sua esposa, não está nem aí com a sua filha. Por quê? Porque a prioridade, a forma como nós gastamos o nosso dinheiro mostra o que é o mais importante na nossa vida. E é isso que Deus está dizendo. A maneira como você gasta o seu dinheiro diz o que é primeiro na sua vida. Talvez o primeiro na sua vida seja o seu prazer, talvez seja a sua barriga. E tem gente que dá para notar isso de longe. Gente, Deus está dizendo a mim e a você que a finalidade do dízimo é justamente ensinar a mim e a você a colocar Deus em primeiro lugar nas nossas finanças. A razão pela qual Deus nos estabeleceu o dízimo é para que eu e você aprendamos a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Deuteronômio 3:22 diz: separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Deus está dizendo a mim e a você que precisamos priorizar Deus. O que é o dízimo? O dízimo é dar a Deus 10% de tudo aquilo que nós ganhamos.
10% de tudo que eu ganho deve voltar para Ele. Por que 10%, pastor? Por que não 3%? Pergunte para Deus. Ele que estabeleceu, não fui eu. E já pensou se Ele tivesse estabelecido o trízimo? Se já é difícil com 10, imagine se fosse 30. Gente, quem estabeleceu a 10ª parte foi Deus. Simples assim. Para quê? Para que eu e você aprendêssemos a priorizar Deus. Mas talvez você me diga assim, pastor, a minha situação difícil, a minha situação financeira está complicada, está difícil, as coisas não se aprumam nunca. Então, o melhor conselho que eu poderia dar para você, o melhor conselho de para alguém que está enfrentando dificuldades financeiras, alguém que verdadeiramente quer sair disso, coloque Deus em primeiro lugar nas suas finanças. É simples assim. O primeiro passo para sair das dificuldades financeiras é priorizar Deus. Porque, gente, tudo o que você quer que Deus abençoe, você coloca em primeiro lugar diante de Deus. Se você quer que Deus abençoe as suas finanças, coloque Deus em primeiro lugar nas suas finanças. Se você quer que Deus abençoe os seus filhos, coloque Deus em primeiro lugar com os seus filhos. E coloque os seus filhos nas mãos de Deus, o seu casamento, a sua vida, tudo. Porque quando nós entregamos alguma coisa a Deus, Deus diz, está me entregando, então deixa que eu cuido. É simples assim. Então Deus está dizendo a mim e a você que o dízimo é algo importante, por quê? Porque mostra que eu estou priorizando Deus nessa área da minha vida. E quando eu priorizo Deus na minha vida, eu estou realmente demonstrando isso através da minha prática financeira. E quando eu deveria fazer isso? A Bíblia diz que no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. O primeiro dia da semana a gente sabe que é o domingo. Por que Deus diz que nós deveríamos trazer no domingo o nosso dízimo? Porque Deus está dizendo que o dízimo é um ato de adoração. O dízimo é eu adorar a Deus quando eu digo, Deus, eu reconheço que tudo que eu tenho, tudo que eu possuo vem de Ti. Então eu adoro a Deus. Agora tem gente que acha que pode pegar o seu dízimo e dar a algumas instituições, fazer o que quer, ajudar um pobre aqui, ajudar um pobre ali. Esses dias eu vi umas pessoas fazendo uns comentários aí na internet a respeito de que pegar o seu dízimo para ajudar a construir casa de pobre. Eu quero dizer para vocês, não tem problema nenhum, pode fazer, mas não diga que é dízimo. Isso é oferta, isso é caridade, isso é doação. Mas dízimo é um ato de adoração. Você coloca diante de Deus em adoração. Por isso Deus está dizendo que nós precisamos colocar ao Senhor em primeiro lugar na nossa vida, e isso começa pela área mais difícil, as nossas finanças. A segunda área que nós devemos aprender a priorizar a Deus é nos nossos interesses. Observem o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus. Como eu faço isso? Deus está dizendo a mim que quando Deus é o primeiro lugar na minha vida, tudo o que eu faço, todos os meus atos, as minhas ações, coloca Deus em primeiro lugar. De que forma? Tendo uma atitude de gratidão. Isso é fundamental. Quando você faz tudo o que você faz com uma atitude de gratidão, quando você está na sua empresa, quando você está fazendo alguma coisa e você tem uma gratidão dizendo, Deus, eu te dou graça, porque tu me deu habilidade para mim operar essa máquina. Deus, eu te dou graça porque tu me destes inteligência para trabalhar nesse programa. Deus, eu te dou graça porque tu me destes essa habilidade de construir coisas com as minhas mãos. Você está colocando Deus em primeiro lugar. Deus está dizendo, faça o que você fizer. Não importa quais são os seus dons, quais são as suas habilidades, se você tiver essa atitude de gratidão, você está colocando Deus em primeiro lugar. É interessante como a gente percebe que alguém... Quais são as prioridades de alguém quando você a percebe animada? Ela está radiante pela alguma coisa que ela faz. Daí você pode dizer, ela está fazendo isso porque ela gosta de fazer isso. Tem pessoas que se arrastam a semana toda no seu trabalho. Eu vou dizer para vocês assim, chega a ser uma vergonha. E alguns se dizem crentes.
E são mau crentes, porque todo empregado que é um mau empregado é um mau crente. Todo um crente que se arrasta, que faz hora em banheiro, que se esconde do patrão, que faz corpo mole, é um mau crente, está dando um mau testemunho. Porque um crente precisa ser alguém animado, alguém grato, porque Deus lhe deu um emprego, um trabalho. Ah, mas eu não gosto do meu emprego, então peça as contas, nem mande botar para a rua e peça e busque um outro emprego. Mas tudo o que você fizer precisa ser de uma forma animada, alegre, apaixonada, porque isso é colocar Deus em primeiro lugar. Isso é ter uma atitude de gratidão. Gente, você já percebeu que uma pessoa, quando ela é, vamos dizer assim, animada com o seu time, ela coloca uma camiseta, ela solta foguete, ela toca pito, ela grita, ela vai no estádio, e todo mundo diz, vejam como ela está animada com o seu time. Você percebe algumas pessoas que quando vão em algum show e elas gostam daquele seu... Esse cabra que está cantando ali, nem vou chamar de ídolo, mas ela grita. Algumas chegam a dizer, lindo, lindo. Casa comigo. Por quê? Porque estão animados. Mas vocês já repararam uma coisa? Que quando alguém é fanático pelo seu time, quando alguém é uma fã do seu artista, não tem problema. Agora, se ela é animada por Deus, pelas coisas de Deus, é um fanático. Isso, que fanático. Tá? Só fala em Deus, só fala em igreja, só fala em Bíblia. É fanático. Que coisa interessante. A pessoa pode ser animada por qualquer coisa. Agora, se ela for animada por Deus, é fanático. O que você mais fala durante o dia? Quando você se encontra, qual é o assunto? Existem pessoas que podem falar horas a fio a respeito de algo. A respeito de alguém, a respeito do seu time, a respeito dos seus gostos. Se gosta de moto, ela consegue falar de motos o dia todo. Se ela gosta de carro, ela consegue falar de carro. Se ela gosta... Mas essas pessoas não conseguem falar 3 minutos sobre Deus. 3 minutos sobre Deus. Você fala de Deus durante a semana? Você é animado com Deus e com a sua palavra? Dizer que coloco Deus em primeiro lugar, que Ele está em primeiro lugar nos meus interesses, mas eu não consigo manter uma conversa sobre Deus, sobre a sua palavra por 3 minutos. Mas se me der corda sobre política, sobre governo, sobre dinheiro, sobre isso, sobre aquilo, sobre cabelo, eu falo. É interessante colocar Deus em primeiro lugar nos meus interesses. Deus está dizendo que quando eu e você colocamos o Senhor nas nossas finanças, nos nossos interesses, essas coisas se manifestam. Mas também se manifestam nos nossos relacionamentos. Provérbios 12, 26 nos diz assim, o homem justo, o homem honesto. Quando está falando de homem aqui, está falando do ser humano. O homem honesto, o homem justo, ele é cauteloso em suas amizades. Mas o caminho do ímpio os leva a perder-se. Se você quer colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, você vai ter que escolher com muita cautela, com muito cuidado, com muita sabedoria os seus amigos. Pastor, o que tem a ver os meus amigos com eu colocar Deus em primeiro lugar na minha vida? A Bíblia nos diz que nós nos tornamos como as pessoas com quem a gente passa mais tempo. A grande verdade é que se você passar mais tempo com pessoas que não levam Deus a sério, se você passar mais tempo com pessoas que não levam a palavra de Deus a sério, a sua tendência é se tornar um crente água com açúcar. A sua tendência é se tornar uma pessoa superficial, rasa. A tendência sua é tornar-se uma pessoa simplesmente crente casual. Agora, quando você passa mais tempo com pessoas que levam Deus a sério, que levam a sua palavra a sério, os valores de Deus a sério, você vai se tornar um cristão mais comprometido. É isso que Deus está dizendo. Quando Deus é o número 1 na minha vida, quando Deus está em primeiro lugar, eu escolho cuidadosamente quem são os meus amigos.
Com quem eu passo mais tempo? Gente, eu não estou falando de empresa. Você tem que trabalhar numa empresa, então eu vou ter que trabalhar numa empresa que só tem crente. Eu não estou falando disso. Eu estou falando quando você está agora caminhando com alguém, com quem você caminha. E se você é pai? Com que tipo de pessoa, ou quais são os valores que você está expondo aos seus filhos? Eu acho muito interessante que tem pais que vêm na igreja e ele não consegue deixar o seu filho aqui no Geração Futuro por 1h30. Ai, tadinho, coitadinho. Mas ele trabalha a semana toda e deixa o filho numa creche, onde as professoras estão botando aquelas musiquinhas, onde estão ensinando que menino me beijar menininha, não tem mal, é tão bonitinho, olha, tão assim de montadinho. Sabe? Lá fora vale tudo. Mas aqui a criança, ela chora. Com quem você está expondo os seus filhos? Não, a minha filha não gosta de ir na igreja, mas ela tem umas amigas boas, ela tem uma amizade boa. É aquelas amigas, ela não fez amizade com ninguém na igreja, são tudo meio gozados. Gente, qual é a criança, qual é o adolescente, qual é o junior que vai chegar aqui e vai fazer uma amizade em um culto, em uma reunião? Quem? Ninguém. Se você, pai, não incentivar o seu filho, no começo você dizer, não, você vai, vou convidar alguém, você precisa saber a quem você está expondo os seus filhos. Com quem seus filhos, que tipo de comportamento, que tipo de relacionamento, que tipo de valores os seus filhos estão tendo. Gente, isso é sério. Se eu e você não fornecermos modelos e referenciais para os nossos filhos, se eu e você não fizermos isso, eles vão encontrar em outros lugares, porque eles precisam de referenciais. Essa é a verdade. Por isso nós incentivamos que você incentive os seus filhos a estar no Geração Futura, a estar no Ministério dos Teens, dos Juniores, a você frequentar um grupo de crescimento, ter um grupo de crescimento na sua casa, para que eles observem valores de pessoas que amam e temem a Deus, que são comprometidas com o Senhor. Essa é a verdade. A verdade é que muitas vezes as pessoas dizem que colocam Deus em primeiro lugar da sua vida, mas deixam que as suas relações, os seus relacionamentos sejam mais intensos com pessoas que não temem a Deus. Quantas vezes a Bíblia diz que as mulheres precisam cuidar, me perdoem as mulheres, mas é a Bíblia que diz isso, para não ter uma cabecinha voada, para não andarem muito na casa de algumas pessoas de cabeça leviana, para não encher a cabeça de bobagem. Gente, nós sabemos que hoje a sociedade aí diz para as nossas mulheres, para os nossos jovens, para os nossos homens, que você ser fiel é caretice, que você não mentir é ultrapassado. Então, às vezes, existem crentes que se relacionam mais com pessoas que não levam Deus a sério, os valores de Deus a sério, do que pessoas que temem ao Senhor. E quando a gente menos percebe, estão com problema no casamento, estão com problema na família, estão tendo problemas nos seus negócios, porque tudo vai ruir. Então nós precisamos entender que existem pessoas que nos seus relacionamentos não priorizam Deus, acabam se envolvendo com pessoas que não temem a Deus, acabam sendo cortejadas, paparicadas, blá, 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 e acabam dormindo junto, transando junto, namorando. E quando vê, a sua vida se esvai. A vitalidade da sua vida se esvai. Eu poderia contar aqui inúmeros exemplos, povo gente nossa, que era tão vibrante, tão apaixonado por Jesus. Mas foi se aproximando, foi como Pedro, se afastando de Jesus, e foi indo, e foi indo, e foi indo, e aquilo vai drenando, e de repente, eles não têm mais nada de Deus nas suas vidas. Por quê? Porque sempre é mais fácil, gente, você ser puxado para baixo do que você levantar alguém. Sempre é mais fácil alguém te puxar para baixo do que você puxar alguém para cima. Por isso, quando você diz que coloque Deus em primeiro lugar, você escolhe cuidadosamente
com quem você anda. Você escolhe cuidadosamente quem são os seus amigos. Deus nos diz que precisamos colocá-lo como prioridade nas nossas finanças, nos nossos interesses, nos nossos relacionamentos e na nossa agenda. A Bíblia diz, Efésios 5, verso 15 ao verso 17, portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Deus está dizendo, olha, observe, não seja tolo, olhe como você está vivendo a sua vida. E ele diz, aproveitem bem todas as oportunidades que você tem e procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Procurem entender o que Deus quer que vocês façam. Gente, a grande verdade é como eu faço para priorizar Deus no meu tempo, na minha agenda, numa agenda corrida, está tudo tão corrido, está tudo tão complicado. Eu não tenho mais tempo para um monte de coisa. Deus está dizendo que selecionar e escolher o que você deve fazer. Mas como eu faço para escolher? Como eu sei quais são os compromissos que eu devo ter, quais os que eu devo abrir mão, o que eu devo fazer durante a minha semana, durante o meu mês, durante o meu dia? Deus diz, peça a mim que Ele vai te ajudar. Nós precisamos buscar em Deus sabedoria. Quando Deus nos fez, quando Deus fez você, quando Ele planejou a sua vida, Ele planejou você de uma forma que você pudesse viver uma vida plena. Deus nos estabeleceu para mim e para você, para que vivêssemos uma vida e uma vida em abundância. Agora, quando eu e você estamos vivendo uma vida tão corrida, que a gente tem muito mais coisa para fazer do que tempo, se a nossa vida está tão corrida, tão agitada, isso significa que eu e você estamos fazendo alguma coisa que Deus não quer que a gente faça. Simples assim. Porque se eu e você estamos correndo tanto que não temos tempo, pode até ser coisa boa, pode ser até uma academia, pode ser até um futebol, pode ser o que for, mas a grande verdade é que quando você começa a se sentir frustrado, incomodado, porque você está tentando fazer mais do que Deus quer que você faça, você está fazendo algo errado. Gente, se Deus vai ser o número 1 na minha vida, se Deus vai ser o primeiro na minha família, na minha casa, eu preciso ter um encontro diário com Deus. Eu preciso ter um tempo diário com Deus. Ah, pastor, mas num dia como esse, numa vida corrida como essa, não importa. Não importa como você faça isso. Deus está dizendo que se eu quero colocá-lo em primeiro lugar, eu preciso ter um tempo para ele na minha agenda diária. Talvez você vai ficar 45 minutos no trânsito, coloca um louvor no seu carro, e enquanto você está dirigindo, vá orando a Deus, fale com Deus. E qual deve ser a sua oração? Se você talvez tenha que levantar 15 minutos mais cedo, talvez você tenha que dormir 15 minutos mais tarde, talvez você no intervalo do seu almoço você vai ter que parar 15 minutos, eu não sei. A grande verdade é que você precisa em algum momento parar. E você deve orar e dizer, Deus, me ajuda a rever a minha vida. Porque eu sei que eu tenho uma tendência a correr demais. Eu tenho uma tendência a me envolver em muitas coisas. Então me ajuda a rever a minha agenda, me ajuda a rever os meus objetivos, me ajuda a rever as minhas prioridades. Porque senão eu estou correndo atrás de coisas que não são as mais importantes. Quantos maridos correm atrás de tantas coisas e um dia percebem que perderam a sua família? Quantas mães correm atrás de tantas coisas e quando percebem perderam seus filhos? Quantos filhos correm atrás de tantas coisas e esquecem que um dia não tem relacionamento alguns com seus pais? Quantos crentes correm quando percebem estão longe de Deus, endurecidos, frios e caminhando com a passos largos para o inferno e para uma vida medíocre e vazia? Por isso nós precisamos parar. Se Deus vai ser o primeiro na minha vida, Ele precisa ter lugar na minha agenda. Observem Jesus. Mesmo sendo Jesus, mesmo sendo o próprio Deus encarnado, Ele sentiu essa necessidade de estar com o Pai diariamente. A Bíblia diz em Marcos 1, verso 35, e de madrugada, Jesus levantou-se e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Ele tinha uma rotina. Eu queria incentivar você, pai, você, mãe,
Sempre que você estiver em casa com seus filhos, na hora da refeição, na hora em que vocês vão comer, vocês peçam, deem as mãos. Eu não estou dizendo aqui que é um ritual, mas eu estou dando só um exemplo. Peguem as mãos uns dos outros e façam uma oração como família, como casal na frente dos filhos. Mesmo que você esteja, hoje a sociedade está tão corrida, o pessoal come com o prato na mão, come na frente do computador, come na frente da televisão, come com o celular na mão. Pelo menos 1 minuto, vocês parem tudo para que os seus filhos percebam que é mesmo quando estão com fome, mesmo quando tem que comer ligeiro porque tem um horário para trabalhar, você prioriza Deus. É algo tão fácil, é algo tão normal, mas você está fazendo uma demonstração visual aos seus filhos de que você prioriza Deus. Os teus filhos já te pegaram orando de joelhos? Os teus filhos já bateram uma vez na porta do seu quarto e souberam que o papai e a mamãe estão orando? Gente, depois que os nossos filhos estão lá, que o traficante fez a cabeça deles, eles estão no crack. Quando os nossos filhos estão lá com o casamento arrasado, a nossa filha está grávida, sem ter marido, a gente diz, Deus, por quê? Onde estavam os referenciais e os modelos de um pai e de uma mãe de Deus? Priorize Deus na sua agenda. E, por fim, priorize Deus nos seus problemas. Salmo 50, verso 15 nos diz, clame a mim no dia da angústia e eu o livrarei e você me honrará. Deus falando, clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. A quem você se volta? A quem nós nos voltamos quando a gente enfrenta problemas inesperados? Quando somos envolvidos de um repentino, quando somos levados por um turbilhão, quando a pressão surge, quando as crises surgem. Para muitas pessoas a oração é a última opção. Para muitos dizem, agora não tem mais nada que dá para fazer, agora só basta orar. Já tentaram tudo, já correram tudo, enquanto para um cristão a primeira coisa deveria ser a oração. Às vezes algumas pessoas me dizem, pastor, eu não queria incomodar o Senhor, eu estou passando por isso, mas eu fico com vergonha, eu nunca convidei o Senhor para vir jantar na minha casa. E agora o Senhor tem que vir aqui em casa para resolver problema. Então, antes de ter problema, convide o pastor. Que daí depois você não vai ficar com esse peso na consciência. Eu falei isso hoje de manhã, já recebi 2 convites depois do culto. Vamos ver, de repente, hoje melhora a noite. A grande verdade é que a gente tem uma ideia de que eu nunca oro por coisas boas, eu nunca oro para agradecer a Deus, eu nunca tenho tempo para Deus. Agora que o sapato apertou e eu vou orar a Deus, eu me sinto hipócrita. Deus vai dizer, tu é um hipócrita, mas mesmo assim eu te amo, vem, pode orar, eu não me incomoda não. Gente, o que Deus está dizendo é que nós nunca incomodamos a Deus. Deus conhece, então ore quando você estiver enfrentando problemas. Priorize Deus em meio às suas crises. Coloque o Senhor como primeira situação. Antes de dar a aspirina, antes de correr para o médico com seu filho, ore, coloque a mão na cabeça dele. Quando você receber a notícia do bilhete azul que você está sendo dispensado, você diga assim, Deus, eu coloco isso diante de Ti, o meu futuro, a minha vida. Isso é priorizar a Deus. Deus está dizendo a mim e a você que nós precisamos fazer o que Josué fez, o que acabamos de cantar. Quando Josué disse, eu e a minha família serviremos a Deus. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Gente, isso é uma escolha, isso é uma decisão. Isso é você exercer a sua vontade, você crer, você buscar, você priorizar isso. Como eu sei que eu já coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida? Como você sabe quando Deus é o primeiro lugar em sua vida? Você sabe disso? A Bíblia diz que quando você coloca Deus na sua vida, na sua família, na sua casa, o sinal de que você priorizou Deus é que você para de se preocupar. A preocupação é como uma luz que acende no painel, um aviso. E quando essa luz acende, está dizendo assim, você não está colocando Deus em primeiro lugar nessa área da sua vida. Você está tentando brincar de Deus. Você está assumindo compromissos que são demais para a sua bolinha. Você está querendo resolver as coisas no seu braço, no seu jogo de cintura, na sua inteligência. Por isso você fica preocupado. Por isso você fica angustiado.
Quando a gente começa a se preocupar com as nossas finanças, com o nosso futuro, o que vai ser dos nossos filhos, é porque você não colocou Deus em primeiro lugar nas suas finanças. Quando você começa a se preocupar com seus relacionamentos, eu vou ficar para titio, vou ficar para titia, não vou casar. Ou eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que correr aqui, eu tenho que correr ali. É porque você não priorizou Deus nos seus relacionamentos. Quando você se depara com uma situação, com uma crise, com um problema, com uma preocupação grande, e você fica preocupado, é porque você não colocou Deus nessa área dos seus problemas. Quando você começa a achar que a sua vida está muito corrida, você é angustiado porque não tem mais tempo para nada, é porque você não priorizou Deus na sua agenda, no seu tempo. Vejam o que Jesus nos diz em Mateus 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. O que Jesus está dizendo? Coloque-o em primeiro lugar em todas as áreas da sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar em todas as áreas da sua vida. Vejam o que ele diz, sempre tem um princípio e uma promessa. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E ele complementa dizendo, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava no meio de um sermão chamado Sermão da Montanha. Jesus estava no meio de um sermão que ele está falando a respeito de preocupação, e ele diz que o antídoto, que o remédio para não viver uma vida preocupada em coisa nenhuma, em área nenhuma, é quando eu e você decidimos colocar Deus em primeiro lugar. Então, se você não tem colocado Deus em primeiro lugar, você está estabelecendo, construindo uma fundação equivocada. E por mais belo que seja o prédio que você esteja construindo, as conquistas que você está construindo, virão as chuvas, virão os temporais e as coisas não vão ir bem. Por isso eu desafio você nessa noite a repensar a sua vida nessas áreas e decida priorizar Deus em todas as elas, para que você seja uma pessoa próspera em todos os seus caminhos. Não sou eu que digo isso, é o nosso Deus. Você crê nisso? Vamos orar? Fique de pé. Eu convidaria você agora a fazer uma reflexão. Se você quiser curvar a sua cabeça, se você quiser agora fechar os seus olhos, eu perguntaria a você, você tem colocado Deus em primeiro lugar em todas essas áreas da sua vida? Deus estabeleceu os seus princípios. Deus estabeleceu a sua vontade. Porque Ele quer que eu e você vivamos uma vida plena, uma vida bem-sucedida. Ele quer que a nossa vida, a nossa família, seja uma família abençoada. Mas Ele não vai poder fazer isso se eu e você decidimos edificar sobre outra situação. Priorize Deus na sua vida. E eu gostaria de dizer a você que está conosco essa noite, que a primeira coisa que você deve fazer é dizer, eu preciso de Jesus na minha vida, como Senhor e Salvador. Eu preciso que Ele alargue a minha compreensão. Eu estou cansado de lutar com as minhas próprias forças. Eu estou cansado de lutar para defender o meu casamento, para me encontrar como pessoa. Já tenho buscado em tantos e tantos lugares, mas não me encontrei. Estou me sentindo frustrado, decepcionado. Convide Jesus para entrar na sua vida. Você quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que vocês tenham uma nova perspectiva. Eu vim para perdoar os teus pecados. O nosso maior pecado não é matar, roubar, mentir. O nosso maior pecado é querermos viver a nossa vida longe do propósito de Deus. Senhores do nosso nariz, Ele nos chamou para vivermos segundo a sua vontade. Você quer receber Jesus na sua vida? Você quer reconhecer que o Senhor precisa ser Deus? Levante a sua mão onde você está, eu quero orar com você. Deus abençoe, levante bem alto, bem alto. Isso. Não tenha vergonha, você está levantando a mão para Jesus. Isso, você pode baixar a sua mão agora. Talvez você já seja membro dessa igreja, você já seja crente, mas talvez exista uma área da sua vida que você não conseguiu priorizar Deus. Talvez seja na sua vida financeira, talvez seja nos seus interesses,
talvez seja nos seus relacionamentos, nas suas amizades, talvez seja na sua agenda tão corrida, tão complicada, talvez seja nos seus problemas que você tem corrido tanto. Mas Deus está te convidando hoje, essa noite, a entregar todas as coisas a Ele. Coloque a Ele qual é essa área. Bote Deus em primeiro lugar, e a preocupação vai se esvair, e Deus vai ser o Senhor na sua casa, na sua vida. Coloque a sua mão sobre o seu coração e eu quero orar com você. Deus, eis aí, Pai, eis aí a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Eis aqui as nossas vidas. Nós reconhecemos que temos dificuldades, Pai. Reconhecemos que muitas vezes existe em nós algo que nos leva a sair do propósito de Deus. Existem deuses que querem tomar o lugar do Senhor na nossa vida. E agora, em nome de Jesus, nós queremos poder dizer como Josué diz. Nós queremos poder declarar não apenas de lábios, não apenas de palavras, mas na prática, que o Senhor é o nosso Deus. Que queremos colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nas nossas finanças, no nosso interesse. Que nós tenhamos prazer, sejamos animados em falar do Senhor, da sua palavra. Que os nossos amigos sejam contagiados, sejam homens e mulheres que têm os mesmos valores que nós cremos, que andem com o Senhor. Pai, esse teu filho e essa tua filha, que agora em meio ao problema, às inquietações, às angústias, tem tido dificuldade, te revela com teu braço forte, em nome de Jesus, para que em tudo o teu nome seja glorificado. E serás abençoada, minha descendência, frutificará a sua. Essa é uma promessa de Deus para aqueles que colocam o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Aleluia! Meus filhos irão perfumar todas as nações. Declare com fé, aleluia! Eu e minha casa serviremos a Deus. Aleluia! Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Celebramos ao Senhor com uma salva de palmas, aleluia! Obrigado, Jesus.